Manhã com os irmãos. E um domingo está bonito hoje. Está fresquinho, está melhor do que ontem. Deus continua nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, tendo como nosso pastor-presidente o pastor João Nunes dos Santos. É um pastor que tem nos abençoado com sua sabedoria. Vamos orar por ele, que está em viagem também, para que Deus abençoe, guarde, proteja ele, aonde quer que esteja. Senhor, meu Deus, te agradecemos por estar aqui nessa manhã, Senhor. Senhor, é muito bom, Senhor, no primeiro dia da semana estar em tua casa. É muito bom, Senhor, iniciar a cada semana em tua presença. Agora eu te peço as tuas bênçãos, Senhor, sobre o teu filho João Nunes, que está em viagem. Nosso pastor dessa igreja, abençoa ele, guarda ele, protege ele de todo mal, aonde quer que esteja, Senhor, para que ele possa ir e voltar debaixo da sua proteção. Pai, eu te peço também que tu nos guarde, que tu abençoe o trabalho a ser iniciado aqui. Que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia, que o teu favor seja sobre nossas vidas, nos dando condição de louvar e aprender de ti nessa manhã. Pai, também traz em paz aqueles que ainda estão vindo para a tua casa, livra de todo mal, guarda do acidente, Senhor, guarda de qualquer intercorrência, para que o teu povo chegue em segurança à tua casa. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que vão nos assistir, Senhor, que também sejam abençoados, Senhor, em todas as diversas formas, nas redes sociais, que eles sejam abençoados pela ministração da Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos e entregamos todo esse trabalho em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. A paz do Senhor para a igreja. Meus irmãos, abra sua harpa no hino de número 432. O título desse louvor é Consagrado ao Senhor. 432. Cantamos com eficiência, com alegria, transmitindo a palavra de Deus através do louvor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar no teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre ser. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador,
teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado a teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Mais um louvor, irmãos, 141. O título desse louvor é Guia-me sempre, meu Senhor. Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. Glória a Jesus. Cantemos com vida, com alegria. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Graças a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos
passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, é de mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce caminho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, é de mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que Ele me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, é de mim tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, é de mim tudo, meu Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Aqueles irmãos que possuem a sua revista, abram ela na lição de número 7, que é de Miqueias. Aqueles irmãos que estão sem as revistas também, não há problema nenhum, podem nos acompanhar pela Bíblia, abrindo a sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 5. Quem está com a Bíblia? Miqueias, capítulo 1. Os irmãos que já tiverem achado podem dizer amém. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, um morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude,
e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Tudo isto, agora já o versículo 5, tudo isto por causa da prevaricação de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Só até aí, meus amados irmãos. Um dos profetas pequenos, Miqueias, sabe-se relativamente pouco dele. A gente sabe que ele é de uma cidade pequena, ao redor de Jerusalém. Daí, você chamar, o nome da vila é Moresete. Fica mais ou menos a uns 32 quilômetros. É como se fosse daqui no centro do Rio, talvez um pouco mais. Morava ao redor de Jerusalém. Morava ali perto. Não se tem maiores detalhes dele sobre sua origem, sua classe social. Não tem isso. Nós sabemos que ele profetizou, na época em que ele vivia, havia 2 reinos ainda. Mas durante a sua vida isso mudou, porque um dos reinos caiu. Mas no início ele viveu com o reino de Samaria em cima e o reino de Judá embaixo. Esses reinos haviam se separado logo após a morte de Salomão. Os filhos de Salomão não deram continuidade a um reino unido, se separou, e eles eram nações diferentes, apesar de irmãs, de falarem o mesmo idioma, de professarem a mesma fé. Tinha muita diferença entre uma igreja e outra, entre um reino e outro. Mas o que nos assusta no texto desse livro é que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, ambos passavam por uma crise que não era financeira. Porque a gente tem a mania, às vezes, de pensar que os problemas se resumem à vida financeira. Então, você acha que, se você está doente, você tem um problema, se você está com um problema financeiro, você tem um problema, mas essa crise a que se referia todo esse livro de Miqueias era uma crise de ordem moral e de ordem ética. Aqueles 2 países, apesar de serem ainda países religiosos, ainda manterem as cerimônias, todos os 2 países estavam bem afastados do que Deus queria, o plano de Deus para o povo de Israel. O plano de Deus para o povo de Israel era que aquele povo fosse um referencial no mundo, todo mundo fosse, quando quisesse buscar a Deus, o buscaria através do povo de Israel. Então, os sacerdotes de Israel faziam sacrifícios por todo mundo, as pessoas peregrinariam até Jerusalém para se aproximar de Deus, para fazer oferendas a Deus, para pedir expiação pelos pecados. Essa era a ideia original. E ainda havia o templo, ainda havia tudo, só que, porém, havia alguns problemas de ordem moral e ética, tanto em Judá quanto em Samaria. E a mensagem do profeta, por favor, abra sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 1. Vamos para o versículo 5. Nós lemos ele, está no nosso texto, mas nós vamos reler. Eu vou ler numa outra tradução. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel.
Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Versículo 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Versículo 9. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. E assim ele vai direto até o final do capítulo. Ele diz que todo aquele processo de sincretismo religioso, que é a mistura das religiões no Reino do Norte, aquele processo já estava se esparramando para o Reino do Sul. E aquele Reino do Norte que tinha problemas, estava meio que contaminando o Reino do Sul. Isso nos traz a atenção para alguns fatos. Primeiros fatos, a mistura, a heresia, as falsas doutrinas, elas têm o poder de contaminar o que está correto. Você tem costumes bons, você faz coisas certas, mas se você não atentar, você absorve coisas erradas. E numa época como a nossa de hoje, em que nós estamos abertos a uma infinidade de informações gigantescas, desde a hora que acordamos até a hora que você foi dormir, se acontecer um vendaval agora, lá do outro lado do mundo, daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, vai estar no teu celular que teve um vendaval naquele lugar. A cada igreja, a cada pregação, a cada doutrina nova, ela se esparrama, ela se espalha com uma velocidade imensa. Naquela época não tinha nada disso, mas havia a mesma propagação, talvez numa velocidade menor. Mas as coisas se propagavam. E aquela sociedade começou a decair de uma forma brutal. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Miqueias. No capítulo 2 ele fala assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Esses 2 versículos retratam uma sociedade violenta e extremamente desigual. Ele diz aqui que se é aquele cara que durante a noite fica deitado na cama, uma forma de fazer o mal, ele pensa, eu quero aquela casa. Ele não compra a casa, ele toma a casa. Curioso é que esse livro aqui foi escrito mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo, bota mais de 2.000 anos depois de Cristo, te bate aí quase 3.000 anos, 2.900, 2.800 anos. E nós vemos, não longe, às vezes no nosso quintal, lugares em que as casas não podem ficar fechadas, senão as pessoas entram para dentro e se apossam delas. E aqui, olha esse texto, olha o versículo 1. Olha o versículo 1, como é que ele nos chama atenção. Que diz que tem aqueles, ele diz, ai daqueles, que no seu leito imaginam o quê? A ruindade, a iniquidade. E maquinam o quê? O mal.
em vez de deitar e dormir, dentro do seu leito, está planejando algo para fazer o quê? O mal. E diz assim, e à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então nós vemos que era uma sociedade desigual, violenta, isso é característico de um lugar violento. Isso é característico de uma sociedade conturbada, mas religiosa. Mas tinha templo. Mas sacrificava ovelha. Mas sacrificava boi. Mas sacrificava pombo. Mas era uma sociedade com problemas. Mas às vezes a gente acha, porque a religiosidade dá um verniz. Não sei se os irmãos já viram alguém vernizar uma madeira, e se você lixa, você passa muita coisa, mas o verniz é uma camada fininha. O verniz em si é uma camada tão fina que às vezes aplica o verniz com pistola de pintura, que é uma névoa. E às vezes toda a religiosidade daqueles dois locais, de Samaria e de Judá, só tinha a névoa de ser cristão, de temer a Deus. Na época não tinha cristianismo. Só tinha uma névoa das leis de Moisés. Era uma situação em que a pessoa falava uma coisa e vivia a outra. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E não era só isso, Volte para a Bíblia. Versículo 6 do capítulo 2. Na minha Bíblia tem até um subtítulo, contra os falsos profetas. Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre vós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito Santo do Senhor? São essas suas obras. Sim, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Tinha gente lá que falava, olha, você mantenha-se do jeito que você está, porque você é descendente de Jacó. Você é de Deus. E contra o povo de Deus não há encantamento. Então eles tinham o orgulho era tanto que eles achavam que eles podiam viver da forma que queriam, porque não iria acontecer nada. Por quê? É um povo escolhido. Queridos, nós vivemos exatamente isso. Vamos para mim, Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Miqueias 3. Eu estou andando rápido para a gente conseguir navegar no livro de Miqueias bastante hoje. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por... E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. É uma lição difícil de explanar, irmãos. Não é um texto bom, não. É um texto difícil de explanar. Porque fala-se uma coisa e vive-se outra coisa. E depois descansa no conforto da religiosidade. Não, mas eu sou crente. Eu vou domingo para a igreja. Eu boto um paletó bonito, uma gravata bonita, eu fico bacana. Não, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista.
Eu sou dizimista. Mas Deus está interessado na totalidade da nossa vida. Deus está interessado em você na tua casa, Deus está interessado em você no teu serviço, Deus está interessado em você como vizinho, Deus está interessado em você como funcionário, Deus está interessado em você como patrão, Deus está interessado como você, como aquele que está parado no sinal de trânsito e não buzina igual um doido para sair, porque sabe que a buzina não vai abrir o sinal de trânsito. Como uma vez eu estava na Dutra, você não pode ultrapassar pelo acostamento. Pode, a lei não deixa. Aí eu estou parado, engarrafado, daqui a pouco passa aquele carro voado pelo acostamento, quando eu olho no vidro de trás, carruagem de fogo. Glória a Deus. É verdade. É verdade. E se você o abordar, talvez ele diga que estava fazendo aquilo porque estava atrasado para o culto. Talvez, eu não sei. Eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos ter vidas duplas. A vida tem que ser coerente. Foi isso que trouxe a derrota sobre aquele país. Essa duplicidade de vida. E eu vou te chamar mais. Eu vou chamar vocês mais ainda ao texto. Porque o texto, ele é correlato com o Novo Testamento. Nós estávamos em Miqueias 3, versículo 11. Vamos ler o 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruína. E no monte do templo, numa coluna coberta de mato. Poderíamos ficar aqui, no mínimo 10 minutos, falando só sobre o que significa lavrar. Lavrar a terra, arar a terra, significa você tirar a parte inferior da terra, jogar para cima, a parte superior, jogar para baixo. Então, você tem uma ferramenta chamada arado. O arado, ele faz isso. Ele penetra a parte inferior do solo, pega a parte de baixo do solo, joga para cima, a parte de cima do solo vai para baixo. É aquele que tinha 4 carros, fica a pé. Era a parte de cima, foi para baixo. Lavar a terra é a terra que estava lá embaixo, que estava úmida, que estava sobrevivendo, ela vai para cima. Revira tudo, modifica tudo, altera tudo. E realmente, os assírios, depois os assírios entraram no reino do norte, depois os babilônicos entraram no reino do sul, modificou tudo. Mas eu quero que você volte ao versículo anterior, porque diz, os seus cabeças, ali na tradução que está do telão, diz, os seus chefes. Então, havia uma liderança que não era religiosa, uma liderança civil envolvida. Dão as sentenças, quem dá sentença é quem tenha a atribuição de julgar. Então, nós vemos que havia toda uma contaminação da sociedade, não havia mais nada que se safasse. A sentença ela vinha por suborno. Aquele que deveria ser sacerdote, que deveria ensinar por amor, ensinava por interesse. É o que está no texto bíblico, lá em Miqueias 3, versículo 11. E os profetas, que deveriam ser a boca de Deus para com a humanidade, adivinha por dinheiro. E o pior, ainda falava, não, fica tranquilo que tu é povo de Deus, sobre você não tem problema nenhum. Graças a Deus, a gente não ouve mais essas mensagens hoje em dia. Graças a Deus, que a gente não vê as pessoas tendo uma vida completamente atravessada, ainda chegam abençoadas, falam, fica tranquilo, você é de Deus, você é do lado do bem. Né? Todo errado, mas você é do lado do bem. Olha, filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. E nem filho de crente é crentinho.
Isso não é genético, não. A misericórdia pode alcançar. Amém. Eu acredito nisso. Porém, nós não podemos deitar e se acomodar nessa posição. Olha, 800 anos de Cristo, esse texto. Vamos andar agora até a época dos apóstolos e abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Nós navegamos no tempo, saímos do Velho Testamento e fomos aqui confirmar no Novo Testamento. Significa o quê? Passaram-se os tempos, passaram-se o nome dos países, passaram-se os reinos, já não era babilônico, já não era assírio, já era o Império Romano, e você encontra assim, em 2 Pedro, capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram o quê? Falsos profetas. Assim também o quê? Haverá. Haverá reponta, esse verbo aponta para quê? Para o momento presente? Não. Haverá reponta para o futuro. Haverá o quê? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Sabe o que é dissimuladamente? É disfarçadamente. Está entendendo? Se você disser, o diabo nunca vai dizer para você que eu sou o diabo. Não, ele vai dar um nome diferente, ele vai se mudar. É dissimuladamente. Dissimuladamente, é disfarçadamente. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo o quê? Repentina. Até aí, está a palavra profética. Aí vem o versículo 2, que nos assusta mais ainda. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, vai haver falso profeta e vai haver quem siga. Vamos agora para o versículo 3. Eu vou parar porque eu quero voltar lá para Miqueias. Também, movidos por quê? Eu vou trazer à memória o que é a avareza. O avarento, ele tem amor ao dinheiro. O fato de ter dinheiro ou não ter dinheiro não há problema nenhum. O problema é o que você ama. Onde é que está a tua paixão? Porque a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Então nós temos uma situação de quê? A avareza. Também, movidos por amor ao dinheiro, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É isso que assusta o mundo. Porque como um livro pode ser atual há 3.000 anos, há 2.000 anos atrás, e ainda ser atual hoje? É só Deus, querido. Por isso eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. É incrível, porque não era para ser tudo diferente. Não era para ser tudo diferente? Isso aqui poderia ser um livro que a gente não conseguisse nem entender o que ele estava falando, porque a realidade social, política, econômica é completamente diferente. Mas é atual. Até hoje, os homens, uma boa parte de nossa sociedade, é movido por avareza. Nós somos julgados muitas das vezes, não pelo que somos ou que fazemos, mas às vezes nós somos julgados pela roupa que nós estamos vestidos, talvez pelo carro que você esteja dirigindo, talvez pelo bairro em que você more, talvez até pelas companhias que andem contigo. Fulano só anda com gente
As sociedades mudam, mas a abordagem, a maneira de olhar, assustadoramente, permanece parecida. Existe uma crise, havia uma crise violenta lá, uma crise moral, uma crise ética. Provérbios 14, versículo 34. Vamos lá. Vamos para o livro de Provérbios. Capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbio, é a vergonha dos povos. O que isso quis dizer? Quis dizer o seguinte, que o que faz uma nação ser respeitada, uma família ser respeitada, um povo ser respeitado, é a justiça, é o comportamento, é o testemunho. O testemunho que nós damos faz toda a diferença. Opróbio significa o quê? Vergonha. O pecado, ele traz o quê? Vergonha. E o que é o pecado? Errar o alvo, é fazer algo que vai de encontro ao que Deus quer que nós façamos. E o pecado é uma iminência, porque a Bíblia diz que o pecado jaz o quê? Está aí. Ele jaz à porta, está ali. Todos nós estamos sujeitos. E Miqueias pegou aquele país numa crise ética, numa crise moral. A crise era tão ruim que ele chega, ele mesmo já tem a mensagem dele, apesar de ser um poema lindo, é uma mensagem de confronto, de bater, porque aquele povo havia esquecido tudo aquilo que estava na lei mosaica. O convívio com os vizinhos, com os outros povos, eles aceitaram verdades que não eram verdades que estavam na Torá. Ele foi aprendendo. Não é que... Eu não quero que os irmãos entendam, que pensem que a gente é reacionário, que a gente... Não é isso. Irmãos, a gente vai aprender aquilo que vai nos abençoar. Nem tudo que nós ouvimos, nós devemos guardar e levar como método de fé e prática. Você foi ensinado, você sabe como você foi ensinado. É importante a gente não perder a nossa identidade de como cristão. Você sabe o dia que você se converteu? Sabe? Deixa você pensar. Sabe? Então, você deve se lembrar também que tudo que você aprendeu começou nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina. Certo? Hoje em dia, tanto escolas dominical quanto o culto de doutrina são cultos que, aqui, graças a Deus, nós somos abençoados, mas são cultos que têm declínio muito grande. Por quê? Porque são cultos em que te levam ao confronto. Aqui, todo mundo é povo de Deus, mas eu me lembro que o confronto, ele traz a cura, ele traz a restauração. O confronto, ele faz nos ver em que nós podemos melhorar. E o confronto que Miqueias propôs foi para ver se dava para aquele povo melhorar. Porque o livro de Miqueias não é só confronto, ele tem uma parte de esperança.
Mas não tem esperança sem o confronto. Não tem a benesse sem estar da forma correta. Não tem jeito, irmãos. Olha, queridos, eu me lembro que quando eu era criança, havia um remédio que eu odiava. As irmãs já sabem. Pessoa profeta aí, né? Um remedinho tinha um peixe grandão, não é para os novinhos, não. Um moço carregando um peixe grandão assim, hein? Isso aí, quem tem mais de 50 vai lembrar o que é isso aí. O nome disso era óleo de fígado de bacalhau. Eu não pegava nem gripe. Tu não pega nem gripe. Mas só o cheiro já te deixava desesperado. Tanto é que às vezes tu tomava aquilo assim. Irmãos, nós estamos envolvidos hoje numa sociedade extremamente hedonista, que adora o belo e adora ela mesma. Narcisista, sim, mas o hedonista, ele adora o belo, e ele quer ficar belo, e ele quer consumir, para ficar belo. E desde 1990, a sociologia colocou a nossa sociedade como uma sociedade pós-moderna. E em que consiste o pós-moderno? Pós é depois do moderno. Significa desconstruir tudo que tinha antes para construir algo novo. E nessa desconstrução, eles desconstruíram todos os conceitos cristãos que baseou toda a nossa civilização. É um processo, irmãos. Não é no Brasil, não é na América do Sul, é mundial. Hoje, todos os seus conceitos são questionados. Todos. Um adolescente fala para você, essa é a tua verdade, mas não é a minha verdade. Isso aí é para o senhor. Eu não entendo dessa forma. Esse processo sociológico, cultural, está desconstruindo tudo. Então havia verdades que eram absolutas, que já não são mais verdades absolutas. E a sociedade vai se adaptando à mudança de paradigma, à mudança de normalidade. O que era normal já não é tão normal. E a cada dia você vai ver alguma coisa querendo te convencer que algo que você faz há 50 anos é extremamente perigoso. Essa semana eu fiquei assustado. Eu vi no YouTube uma reportagem que falava que botar açúcar na água para ferver, para fazer o café, é um problema sério. Eu falei, meu Deus, se isso é verdade, eu já estou todo ruim, porque eu faço isso há pelo menos 40 anos. Meu Deus do céu. E pode perguntar para minha esposa, quem faz café lá em casa sou eu. O velho acorda cedo. Dorme mal, dorme pouco, acorda cedo. Então, é um problema sério. Acorda, eu vou direto fazer café. Então, irmãos, o que eu te dizer é que cada dia alguém vai tentar desconstruir uma verdade na tua cabeça. Eu quero te falar o seguinte, Jesus ainda é o caminho. Jesus ainda é a verdade. E Jesus ainda é a vida. Eu quero te dizer o seguinte, Deus ainda constituiu homem, mulher, família, filhos, netos. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia de você abraçar o teu filho, aquele que pode abraça, dá um beijo nele, fala eu te amo, porque é um favor de Deus ser pai. É favor de Deus. Mesmo com todo o custo da filharada. É um favor de Deus. Até isso querem te convencer. Filho agora virou um valor financeiro. Você sabe quanto custa para educar fulano?
E eu vou te dizer o seguinte, nas grandes universidades, tem aluno de escola pública, tem aluno de escola particular, quem vai entrar é aquele mais esforçado, mais inteligente. O seu filho pode ser o mais esforçado, o seu filho pode ser o mais inteligente, ele pode não estar no melhor colégio, mas ele vai ser abençoado, porque é a bênção de Deus. Então, essa realidade aqui, que estavam vivendo aqui, era um negócio triste, e está acontecendo hoje. Uma desconstrução imensa dos valores e uma religiosidade exacerbada. Ah, não. Mas eu sou crente, eu sou povo de Deus. Como diz o negócio do carro, carruagem de fogo. Aí você vê e você não entende. Aquele povo passou por problemas seríssimos. Samaria, os assírios fizeram. Vamos ver, vamos chegar um pouquinho perto, vamos nos afastar da religiosidade e vamos para a religião, que a palavra religião vem de religare, vem de religação entre Deus e o homem. Abre a sua Bíblia para mim, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e depois larga o aço. É isso que está escrito ali? Você é bonzinho, você visita, você dá oferta, você abençoa, você leva a cesta básica, e depois se vire para aturar você. Às vezes nem você aguenta você. É o mau humor, é um negócio crônico. Acorda emburrado. Está durante o dia emburrado. Há quem diga até, os estudiosos dizem que nessa parte dizem que nós somos descendentes do elefante, porque acorda com tromba, fica o dia inteiro com tromba, e à noite permanece com a mesma tromba. Mas eu sou bom, eu dou oferta, eu vou para a igreja. Final do versículo. Você pode ler comigo? E guardar-se da corrupção do mundo. Vou te pedir para você ler de novo, para ver se você gravou. E guardar-se da corrupção do mundo. E guardar-se da corrupção do mundo. E guardar-se da corrupção do mundo. Se o mundo, para ser feliz, tem que se embriagar, você não precisa, porque há a graça de Deus na tua vida. Se o mundo, para ser feliz, precisa se drogar, você não precisa, porque há a graça de Deus na sua vida. Se o mundo precisa ter 10 relacionamentos para ficar satisfeito, você não precisa, porque há a graça de Deus na sua vida. O serviço incompleto é horrível. Você começou a fazer, mas não terminou. Está quase bom. Você visita o órfão. Você visita a viúva. Você tem um coração bom. Fulano é bom. Mas não se guarda da corrupção do mundo. É um serviço incompleto. É uma nota musical desafinada. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo de número 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, olha só, queridos, olha só. Nós temos que comparar a Bíblia com aquilo que nós ouvimos. Prestem atenção, tem muita coisa vindo de boca de crente que não é da Bíblia, é da cabeça da pessoa. Mas a sabedoria que vem do alto é o quê? Pura,
pura, não tem maldade, não vê maldade em tudo, não vê tudo, alguém está fazendo alguma coisa de errado, tudo alguém está tramando alguma coisa, tudo tem uma teoria macabra para que tudo se acerte. Não tem, não. A sabedoria que vem de Deus é o quê? É pura. Depois é o quê? Vou parar, que senão não termino hoje. É o quê? A segunda palavra é o quê? O pacífico é o oposto ao violento. O pacífico é o que conversa, não é o que grita. O pacífico é aquele que deixa para lá. O pacífico é aquele que tolera. E nós somos incentivados a reagir, incentivados a pagar na mesma moeda. Você compra uma arma porque o bandido é armado. Moderada. Sabe o que é moderada? É aquele que não é radical. Moderação significa você saber negociar. Sabe por quê? Porque nem um extremo, nem o outro, não há sabedoria nisso. A Bíblia diz em Provérbios, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente louco. E ali em Tiago ele sugere a moderação tratável. Querido, nós estamos vivendo numa sociedade em que tem pessoas que são intratáveis. O intratável é aquele que não sabe tratar. É aquele que não sabe falar. É aquele que fala com contundência. Parece que ele vai te bater, já viu? Não, vou fazer agora. Ainda regala um olho. Não faz não, não faz não. O intratável é aquele que tem um problema, você não quer falar o problema, porque sabe que ele vai sair gritando, vai fazendo ignorância. Você não quer ouvir aquilo, então tu deixa para lá. E às vezes a gente se torna intratável dentro de casa. Isso é que é o pior. Dentro de casa nós somos os intratáveis. E a mulher já conhece, que mulher tem visão de raio-x. Não sei se você sabe. Aquela do super-homem. Você chega em casa, está ruim, ela sabe. Eu não sei o que acontece. A mim, então, olha, está rindo lá. Aí, ela sabe, ela já fala. O que está acontecendo? Aí você dá aquela resposta bacana, nada. Aí que estraga tudo, que ela sabe que aquele nada tem um montão de coisa dentro daquele nada. E às vezes nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos o quê? Intratáveis. Sugiro aos irmãos fazerem um estágio no estacionamento da igreja, domingo à noite, lotado, para fazer um curso de tratabilidade. Se você passar por ali 2 domingos, está curado. Irmãs também, se caso queiram, pode ajudar. Cheio de misericórdia e de quê? Sem parcialidade e sem hipocrisia. O tempo passa rápido, eu quero andar na lição. Mas é muito boa essa lição. Para fechar esse 2.2, joga para mim aí Romanos 12:2 na tela. É um texto muito conhecido, mas é bem legal. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aquele conformar ali não é no sentido de você ser uma pessoa conformada. Sabe qual é uma pessoa conformada? Assim, eu queria comer macarrão, mas hoje não tem macarrão. Tá bom.
Eu queria botar aquela camisa não está passada. Tá bom, esse é o conformado. Mas aquele conformado ali não é isso, não. Aquilo ali é no sentido de conformato, de pegar o formato do mundo. Você pega o formato de ideologia, o formato físico, o formato de tudo do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E olha, queridos, só aquele versículo já era o restante da lição, e eu não vou ficar nele. Eu vou andar. Mas eu quero falar o seguinte, eu só vou lançar essa semente e você pensa. Você se veste diferente hoje do que há 20 anos. Você fala diferente hoje do que há 20 anos. Vou te assustar. Você come diferente hoje do que há 20 anos. Nós temos pegado o formato que eles têm mandado para a gente e tentado ficar com esse formato. Vou dar um exemplo simples de construção e desconstrução. Simples. Tosse banal. Banal. A nossa vida, desde criança, eu me lembro que eu tomava café da manhã, almoçava, tomava um café da tarde e jantava. Bom, a janta já virou quase uma ameaça de morte, né? Se você jantar, hoje em dia é quase uma tentativa de homicídio. Você janta? Meu Deus! Já mudamos a nossa rotina alimentar. Mudamos e substituímos. Porque você não janta, mas passa no fast food e leva aquele negócio desse tamanho, 3 andares ali, só de coisa boa, em cima da outra, assim. Tchic, 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 tchic. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que o velho arroz e feijão e um ovo frito ficava mais light do que aquilo ali. Mas tu leva aquilo ali e mais um refil inteiro de refrigerante para você ficar feliz. Então nós mudamos, nós temos nos transformado, nós modulamos, nós falamos palavras que não eram faladas, pegamos palavras de outras línguas, trazendo para nosso português. Nós nos arrumávamos de uma maneira... Queridos, vai ser daqui a alguns minutos ceia. Alguns minutos não vai ter ceia aqui. Os mais antigos vão se lembrar. As ceias eram antecedidas de consagração e ninguém vinha para a ceia sem estar em jejum. Era desse jeito. Era desse jeito. Eu estou só te dizendo, nós não estamos, querido, às vezes pegando o formato, alheios aos nossos. Fala para mim. Na nossa época, a pessoa vinha, participava da ceia, por estar em quê? Em comunhão. E quem dizia se ela estava em comunhão ou não era o pastor. Certo? Hoje em dia, nem tanto. A pessoa acha que não está bom, some da ceia, desaparece. Aí passa um tempo, acha que já está curado. Ele mesmo se perdoou, se acertou, se ajudou. Olhou para dentro dele, não, acho que já está bom, eu já paguei. Aí ele mesmo volta, ele mesmo entra em comunhão, toma ceia de novo. Graças a Deus que não acontece na nossa igreja isso. Só na Austrália. Queridos, nós estamos O tempo ele é... O profeta... Ele fala de esperança no capítulo 7, fala de juízo, mas eu quero dizer que a crise naquele país era tão ruim. Abre para mim em Miqueias, capítulo 7, versículo 5 ao 6. Olha a situação que estava aquele povo. Não creiais no amigo,
nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Quem reclina sobre o teu peito? É a sua esposa. Não fala nem com a esposa. Olha o 6. Porque o filho faz o quê? Despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Aí esse finalzinho de versículo dói. Dói mesmo, isso é brabo. Os inimigos do homem são quem? O governo passava por problemas. A igreja naquela época passava por problemas, mas o pior de tudo, a família daquela época passava por problemas seríssimos. Então nós vemos o quê? A degradação, mas tu ia no templo, tinha sacrifício. Mas tu ia no templo, os levitas estavam lá, a cantoria estava lá. Tudo normal. Mas até a família já estava toda desagregada, porque todas essas mudanças, essas transformações, dão um nó nas famílias. E é isso que a gente está vendo hoje. E se você prega contra, você é retrógrado, você é conservador, você... Eu tenho saudade da época que eu era a Bíblia. Você lembra? Lá vai o Bíblia. A gente era a Bíblia. Agora não, nós somos protestantes reformados, temos nomes lindos. Mas será que atrás desse nome lindo ainda tem que ter uma vida linda, uma vida cristã? Todo esse livro de Miqueias pode ser resumido por um versículo. Eu vou chamar você a ler esse versículo, porque o tempo já passou. Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8. Você quer saber o que é bom? O versículo vai te responder o que é bom. E ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti? Aí tem uma vírgula. Aí começa. Primeiro, pratiques ames ali está beneficência, mas na minha Bíblia está misericórdia. Ames a misericórdia. E faz o quê? Ande. Quer saber? É difícil servir a Deus? Tem 1 milhão de regras? Não. Aquilo ali. Pratica a justiça. Praticar a justiça significa não ser o quê? Injusto. Quer conhecer a justiça de Deus? Leia a Bíblia. Quer ser justo perante Deus? Ande conforme as sagradas Escrituras. Leia a Bíblia. Pratique a justiça. Ames a misericórdia. Amar a misericórdia significa não só querer a misericórdia, mas usar de misericórdia. Porque a misericórdia, todos nós queremos. Ponto. Quem não quer misericórdia? Ninguém é doido. Todo mundo quer misericórdia. Agora, usar de misericórdia, aí não. Aí complica, pastor Cláudio. Usar de misericórdia complica. Querer a misericórdia, tranquilo. O vem a nós, como diz o pessoal, todo mundo quer, mas o vosso reino é difícil. Mas ali diz que você pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. Esse humildemente aí,
E tudo isso que a gente está lendo, Miquéia, foi confirmado. E eu vou chamar para encerrar com essa leitura. Só com essa leitura. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos ver Mateus confirmando isso. Capítulo 23. Acharam? Versículo de número 2. Não, vamos ler o versículo 1. Mateus 23, versículo 1. Leiam. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não o quê? Os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. A gente não pode imitar quem diz uma coisa e faz outra. Fazei e guardai tudo o que eles dizem. Porém, não os imitam. Porque dizem e não fazem. Nós vamos participar da ceia dentro de alguns instantes. Vamos estar assentados à mesa do Senhor. Vamos nos lembrar do sacrifício vicário de Cristo. Eu convido a você que, independente de todo o seu caminho, ainda há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Eu quero te dizer que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de reverter. Ainda vai ter um momento em que você pedir perdão. Ainda vai ter a ação do Espírito Santo sobre você, querendo modificar algo que está desagradando a santidade de Deus, porque Deus quer uma igreja santa, limpa, purificada, uma igreja que viva na terra, mas consegue enxergar o céu, que tem os seus pés no chão, mas consegue sonhar com a glória, com o que tem preparado para nós lá ao lado do Senhor. Vamos todos ler o versículo que se encontra, Miquéias 6, 8. Bota no telão para mim. E logo após fazemos uma oração. Eu vou ler e os irmãos completam. Repitam comigo. E ele te declarou: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. Você pode repetir, porque a tua palavra tem poder. Você pode repetir comigo, senão que pratiques a justiça. Oh, que haja justos e justas nessa igreja, nessa manhã. Que a justiça de Deus possa lhe acompanhar, possa ser escrita na tábua do teu coração. E se há alguma raiz de injustiça, em o nome de Jesus, nós cancelamos agora, em o nome de Jesus. Haja justiça nos teus muros, haja justiça na tua casa, haja justiça no teu casamento, haja justiça na tua relação de pai e filho, filho e pai.
que ames a misericórdia. Repita comigo, que ames a misericórdia. Que Deus haja de misericórdia contigo e que te use para agir de misericórdia com o teu próximo. Que Deus haja de misericórdia contigo, mas você também seja uma bênção. Haja de misericórdia com aquele que precisa. Que Deus haja de misericórdia contigo e nos perdoe as nossas dívidas, mas que você também haja de misericórdia e perdoe aqueles que lhes devem algo. E por último, que andes, repitam comigo, que andes humildemente com Deus. Tem alguém que quer andar com Deus nessa manhã? Tem alguém que quer andar com Deus nessa manhã? Não ande soberbo, não ande com o nariz empenado, ande humildemente, humildemente, porque Deus exalta o humilhado. Deus, Ele tira aquele que está exaltado, Ele quebranta ele, mas aquele que é humilhado, Ele levanta, Ele levanta, Ele levanta, Ele levanta, e Ele cura, Ele restaura, Ele faz toda a diferença. Pai, eu oro agora pelo Teu povo, Senhor, que a Tua palavra seja escrita em nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja regra de fé, mas seja regra de prática também em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor. Que nós possamos ser famílias melhores, servos de Deus melhores. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Ainda de pé, gostaria de dar os parabéns para todos os papais dessa igreja. E gostaria que os irmãos pudessem dar uma salva de palmas pela vida dos papais, vovôs dessa igreja. Deus abençoe. Nós vamos agora ofertar ao Senhor, mas antes de ofertar ao Senhor, eu quero orar pela tua vida. Esse é o momento do dízimo, esse é o momento da oferta. É o momento em que nós devolvemos ao Senhor, é o momento em que nós colocamos na presença de Deus o nosso melhor. Mas eu quero orar por você, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados em nossa fidelidade. Pai querido, o Teu povo está reunido nessa manhã. Eu te peço que no Teu povo haja saúde, Senhor. Que as enfermidades sejam curadas, Senhor. Que os celeiros das casas dos Teus povos sejam repletos, Senhor. Que não falte nada. Senhor, não precisa sobrar para jogar fora, mas não falte, Senhor. Tenha o suficiente, Senhor. Tenha o suficiente, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor, para aquele que não tem de onde tirar a renda, para que ele possa sustentar a sua família com honra, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, o valor que cada um recebe, e eu te peço o milagre da multiplicação, Senhor. Que esse dinheiro se multiplique, Senhor. Nós repreendemos o devorador, Senhor. Nós repreendemos o cortador, o migrador, Senhor, e declaramos sobre a vida dos Teus filhos uma vida abençoada, Senhor. Que os Teus filhos não se apaixonem por esse dinheiro, mas que eles tenham somente o que precisam e sejam abençoados. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hino de número 296, enquanto nós levantamos a oferta. No jardim, Jesus Cristo calava, quando os ímpios do fogo
tristezas e dores, Cristo sabe expor minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós queremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus! Fiquemos de pé, irmãos. Glórias a Deus.